E bom, ali, lendo a newsletter, a gente tem uma. É claro, assim, que a gente percebe uma profundidade cultural muito grande. Vai parecer que eu tô aqui puxando o saco e tal, mas é o que eu sinto de verdade. E aí eu queria entender qual que é a sua história com a literatura. Como é que você pegou gosto pela escrita, por exemplo? Assim, isso tudo tem a ver com as peculiaridades da infância, né? Uhum. Eu sou um cara velho, estou beirando 60 anos, e eu nasci e me criei no Brás, aqui em São Paulo. E na época que eu era moleque, o Brás era um bairro meio fabril, meio industrializado, né? Então, na casa onde eu morava, no apartamento onde eu morava, era um quarteirão que tinha muitas tecelagens. E durante o dia, as tecelagens puxavam toda a energia e não tinha energia suficiente, não tinha tensão suficiente para eu poder ver televisão. Caramba, doideira. Era uma coisa, é, era muito fácil de resolver. Meu pai podia comprar um regulador de voltagem, que era um aparelho que tinha antigamente, que todo mundo tinha em casa, mas o meu pai se recusou, ou meu pai não teve dinheiro, eu não sei o que aconteceu. E eu ficava em casa de tarde, não tinha televisão para assistir, e acabava lendo os livros da biblioteca do meu pai. Uma biblioteca formada 90% de livros roubados. Meu pai roubava livros quando ele era Caramba. mais jovem. Ele teve uma. Talvez ele tenha lido um horóscopo, não sei. Ele descobriu, ele ficou com a impressão de que ele ia ter um filho que ia gostar de ler, então ele montou uma biblioteca de livros roubados. E era muito legal assim a biblioteca do meu pai. Ele roubou muitos livros de uma senhora chamada Edith Nair Cabral, que tinha uma assinatura linda, caneta tinteiro, em vários daqueles volumes. Eu ficava olhando aquela fotografia maravilhosa e tal. E fui lendo, porque era o que eu tinha na mão, né? Lendo, Uhum. lendo, lendo, mas lendo de molequinho mesmo. Estamos falando aí de 7 anos em diante, mais ou menos. Tá. E é isso. E peguei o gosto por ler, muito mais do que por escrever, peguei o gosto por ler, né? E ler de forma desorganizada, de forma atabalhoada, assim. Eu nunca fui um leitor concentrado, né? Tipo assim, vamos ler livros de filosofia, né? Vamos ler 10 livros de filosofia. Eu sou incapaz disso. Então, eu pegava um livro de detetive, pegava um livro de história, pegava um livro sobre analfabetos ilustres, pegava um livro de Monteiro Lobato. Eu li muito Monteiro Lobato. E esse caos, assim, fez com que eu... Foi formando minha personalidade de leitor, né? E Uhum. uma coisa engraçada é que meu pai era um homem muito velho também. Meu pai, se estivesse vivo, faria agora 108 anos. Então, ele tinha livros velhos, livros de ortografia antiga. Tinha 3 ou 4 acordos ortográficos na biblioteca dele, né? Analfabetos com PH, ilustres com 2 L's, sintaxe portuguesa, não sintaxe do Brasil, né? Então eu cresci com uma Uhum. mistura quase maluca de registros, né? Tudo isso me afetou, né, como escritor ou como, enfim, como pessoa que gosta de ler e de botar palavras no papel. Então eu sou uma Uhum. mistura de muitas antiguidades desorganizadas, digamos assim. Tá. Mas eu acho que isso deve ter criado alguns gostos curiosos, que hoje em dia chamam atenção, porque, por exemplo, essa questão da língua em português antigo, por assim dizer, né, antes das reformas que aconteceram aí Sim, no século XX, ele estava muito mais próximo, as palavras eram interessantes porque elas denotavam a raiz latina delas, né? Elas faziam uma é, referência direta à raiz latina, né? Então a gente conseguia criar ortografia conexões diretas etimológica. com o espanhol, com o italiano. E assim, em muitas das suas crônicas ali no Substack, eu percebo pelo menos um certo gosto assim por esse tipo de questões. A origem das palavras, por exemplo. Eu estou correto Sim, ou mas não? isso é uma preocupação que me veio com o tempo, é claro, mas eu acho que é uma preocupação que deveria ser de todo mundo que escreve, Hum, com o significado exato das palavras, porque você veja, hoje em dia, e isso é um problema sério, eu acho, em quem escreve hoje em dia, de não ter muita preocupação com o que a palavra quer dizer exatamente. Te dou um exemplo ridículo e banal. A palavra coisa é de qualidade. Qualidade é um substantivo, qualidade não é um adjetivo, né? Uma coisa muito uhum, ruim é uma coisa de qualidade.
de qualidade péssima. Sim. Né? Uma coisa muito boa é uma coisa de boa qualidade. A qualidade em si não quer dizer nada, é um substantivo. Então, você nota que as pessoas não prestam muita atenção no significado das palavras e saem usando elas assim, né, automaticamente. E isso é uma coisa que me incomoda como leitor, não como escritor, mas como leitor. Ver que as pessoas usam mal as palavras, usam as palavras para saber o que elas querem. E eu, quando me procuro ser, usar direitinho, às vezes, muitas vezes, eu banco o dicionarista, acabo indo para dentro de biologia, deixar uma questãozinha mais clara ou mais divertida. Eu gosto muito de fazer isso mesmo, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo que escreve deveria fazer, nem que seja para si mesmo. Sim, sim. Não, faz todo sentido realmente. Mas então você diria que isso daí não está tão atrelado às suas leituras de infância, assim, não é, é uma Não, não, preocupação posterior. bem posterior. Entendi. Muito Legal, de legal. negócio de jeito. Uhum.